Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, muito feliz por poder retornar a esse canal e poder refletirmos, um pouco sobre a palavra de Deus, É sempre maravilhoso, quando nós meditamos na palavra de Deus, porque nós vemos o quanto Deus é fiel com a sua palavra, A Bíblia diz que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Jesus falando ali para os seus discípulos e para o povo que estava ali rodeando, e ouvindo a palavra do Senhor Jesus. Lembrando que você que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, deixa aí o seu like, compartilha, venha aí também deixar os seus comentários. Você é muito bem-vindo em nosso canal. Eu quero ler aqui alguns versículos, irmãos, que está no livro de Daniel, capítulo 6, que fala sobre Daniel na cova dos leões, É muito maravilhoso esse trecho, essa palavra do Senhor. Então diz assim, a palavra de Deus no capítulo 6, versículo 16, que diz assim: Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: Teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra, posta sobre a boca da cova e selou-a o rei com seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Versículo 22. O meu Deus. Versículo 21, para nós entendermos melhor. Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em minha inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitavam em toda a terra: paz vos seja multiplicado. Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário,
e no reinado de Ciro o Persa. Então, meus amados irmãos, que interessante, né? Quando nós vemos, né, uma palavra dessa. Veja bem que Daniel, o servo do Senhor, ele era uma pessoa que temia a Deus, né? Temia a Deus. O povo fez uma trama, né? Por trás, pelas costas de Daniel, para que pudesse achar nele algum delito, porque é sempre assim, irmãos, quando você anda na presença de Deus, existe um grupo de pessoas que ficam inspecionando, olhando, procurando alguma coisa, procurando algo, né? E quando eles não acham nada, eles inventam alguma coisa, né? Para que eles possam te acusar, e foi o que aconteceu com Daniel. Eles inventaram ali uma lei, o rei assinou, né? Até mesmo sem saber, né? E assim Daniel acabou caindo no laço que aqueles homens prepararam, mas Deus estava com Daniel. Veja bem que a trama foi tão grande que nem o rei pôde fazer nada, né? Eu estava vendo esses dias, né, de ontem para hoje também vi alguma coisa, né, sobre a polêmica, né, daquele pregador ali do centro de São Paulo, que a GCM queria impedir o culto ao ar livre, e houve aquela polêmica toda, pode, não pode, aquele rolo todo. Muitos se manifestaram, né, os políticos se manifestaram, o prefeito se manifestou, deputado, senador se manifestou, e tudo foi resolvido politicamente, né? Tudo foi resolvido politicamente. Mas, no caso de Daniel, ainda que ele era amigo do rei, né? Ele não teve essa chance, o que foi muito bom, porque o nome do Senhor foi glorificado, né? O nome do Senhor foi exaltado ali naquele império, né? Ele foi lançado na cova, mas o rei, entristecido, até jejuou à noite, né? Pela vida de Daniel. E no outro dia de manhã, quando ele foi lá, meio triste, pensando, porque você imagina você ser lançado numa cova dos leões, né? E ainda por cima ainda uma pedra tampar a boca daquela cova, sem você ter escapatória de fuga, né? Apenas um milagre de Deus. E foi o que aconteceu. Daniel era um homem de oração. Daniel era um homem de Deus. Então, quando o rei chegou ali e falou: Daniel, você está vivo? Aí Daniel já gritou prontamente, né, que ele estava vivo e que Deus havia enviado o anjo para fechar a boca dos leões, né?
E Daniel então saiu dali daquela cova ileso, né? Os que o acusaram foi lançado na mesma cova e não teve a mesma sorte porque não temia ao Deus de Daniel. A Bíblia fala que eles ainda não chegaram nem a cair, os leões já abocanharam e esmigalharam os ossos daqueles homens. Eles não tiveram, né, a sorte, né, não tiveram o livramento de Daniel. Então veja bem, irmãos, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que você, se você confia em Deus, se você teme a Deus, se você busca a Deus, você é um servo de Deus, você pode ficar tranquilo, né? Às vezes você não tem amigos, né? Na área da política, você não tem ninguém que possa lhe ajudar, embora que Daniel também não pôde ser ajudado, né? Mas ele tinha a maior de todas as ajudas, que é a ajuda de Deus, o dono de tudo, né? O que manda em tudo. E no final o rei reconheceu, né? Ele reconheceu que esse Deus deveria ser temido, né? Porque ele é o Deus vivo que permanece para sempre e o seu domínio não tem fim. Ele livra, ele salva, ele faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Ele reconheceu isso. Então, nós vivemos num período, numa época em que as pessoas ainda não são perseguidas no Brasil, né? Ainda não são perseguidas. Mas às vezes, pessoalmente, as pessoas são perseguidas por alguém, por algo, por uma situação. E o que eu quero dizer é que se você estiver confiante em Deus, Deus também trará o teu livramento. Ainda que você viva uma situação impossível, daqui eu não vou conseguir sair, Deus envia o anjo dele. Deus envia o anjo dele. Deus não precisa fazer nada. Ele envia o anjo. Quando uma certa vez um grande rei queria destruir, né, o rei Ezequias e toda a nação ali de Israel, ele apresentou a carta de afronta perante Deus e a Bíblia fala que um anjo apenas foi o suficiente para matar 185 mil soldados assírios. E Senaqueribe, que era o rei que afrontava, teve que voltar para a sua terra, né, humilhado, né, porque desafiou um servo de Deus. Você é um servo de Deus, você é uma serva de Deus. Fique tranquilo, Deus não precisa de muito, né? Deus não precisa de muito. Apenas um anjo foi suficiente para descer ali. Não sei quantos leões tinha na cova, há muita especulação sobre isso, né? Mas alguns falam cerca de 70 leões, eu não sei, né? O que eu sei é que um leão é suficiente para acabar com a vida de uma pessoa, né? Isso é que eu sei. Então,
tinha leões, não tinha só um, tinha leões. E aqueles leões, com certeza eles queriam ir contra a vida de Daniel, mas o anjo que desceu ali impediu, domou. Não tem os domadores de leões? Se os domadores, né, do circo, eles com a cadeira e um chicote eles domam um leão, imagina o anjo ali, né? Domou aqueles leões e colocou eles no devido lugar deles. Então, fique tranquilo. Ah, irmão, estão me perseguindo. Ah, irmão, me lançaram. Não, tem alguns que falam, eu estou na cova dos leões, né? Deus vai te dar o livramento. Estou no deserto, Deus vai te dar o livramento. Estou passando pela moinha de Jeová. Alguns falam assim, né? Estou passando pelo lagar. Deus te dará vitória. Se você crer nele, confiar nele, Deus te dará vitória. Não é o homem, não é a influência. Deus te dará vitória, né? E o nome do Senhor será glorificado, né? Graças a Deus que o pastor que esteve ali pregando e foi impedido, né, de estar pregando ali, ele teve um apoio ali na política. Ele teve um apoio ali, né? Ali com os homens ali da política, né? Mas às vezes tem situação, né, que ninguém pode te ajudar, né? Ninguém pode te ajudar. Existe situação que ninguém pode fazer nada por você. É aí que entra o poder de Deus. Quando você confia no Senhor, né? O poder de Deus entra e aí ele te dá o livramento, a vitória, né, que você tanto pede ao Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, né? Que o Senhor possa continuar, através do seu Santo Espírito, falar em vossos corações. Deus abençoe em nome de Jesus.